Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre os comandos break e continue. Os comandos break e continue são ferramentas de controle em estruturas de iteração e de decisão. Elas são aplicadas na pausa e alteração de funcionamentos dos laços e testes condicionais. O comando break, quando acionado, interrompe a estrutura de iteração. Isso evita que os processos de repetição sigam até seu final quando foram obtidos resultados satisfatórios. Vamos olhar aqui um esboço rápido de como funciona essa instrução em C. Você declara uma certa variável com um valor associado. Em seguida, esse conjunto ele é colocado para uma análise booleana. Caso essa análise considere verdadeira uma certa condição com relação à declaração que foi feita por você, haverá a execução do laço e nesse laço você terá os comandos submetidos a ele. Esses comandos podem ser rodados e as iterações podem ocorrer aqui na estrutura. Se por algum acaso você chegar em uma certa condição que acione a função break, a estrutura de iteração ela é interrompida, fazendo com que o programa siga fora da estrutura de iteração. Ela foi interrompida, ela foi encerrada. E qualquer comando que esteja dentro do laço que não foi executado, devido ao encerramento da estrutura de iteração, esse comando ele não será mais executado, já que o programa segue para outras execuções. O comando continue, diferente de break, ele interrompe a iteração corrente, passando para outra iteração nesse mesmo laço. E a estrutura ela não para, ela continua. Vamos aqui ver um esboço de como funciona o comando continue. Você declara, por atribuição, a variável com relação a um certo valor, e esse conjunto é colocado para uma análise booleana. Caso a análise seja verdadeira com relação a certa condição imposta, haverá a execução do laço, os comandos são executados, a iteração ela é processada normalmente. Se o comando continue dentro do laço for acionado, essa iteração, nesse momento do comando continue, ela é interrompida, mas a estrutura de iterações ela continua. Uma nova iteração é processada com os comandos funcionando normalmente. Apenas aquela iteração naquele momento da instrução continue, ela é interrompida. E assim a estrutura de iterações, ela corre normalmente, mesmo que a instrução continue seja ativada diversas vezes, ela apenas interrompe aquela iteração corrente até que em um certo momento, a análise booleana considere falso a relação da declaração sua com uma certa condição. Agora vamos a uma atividade com esses dois comandos, aplicando esses dois comandos. Gere um programa que identifique o primeiro número entre 1 e 1 milhão que seja divisível por 11, 13 e 17 ao mesmo tempo, ou seja, o divisor desses três números. Após encontrar esse valor, imprima ele na tela. Iniciando aqui o Idle Spider, eu vou primeiro salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de divisor.c. Primeiramente, eu vou chamar as bibliotecas padrão, include stdio.h. O outro é o include stdlib.h. Bibliotecas de entrada e saída e de ativação de funções. Eu vou declarar minhas variáveis. Eu vou trabalhar aqui basicamente com duas variáveis do tipo int. Temos a variável i, ela será o meu contador em uma estrutura de iterações para achar o valor que seja divisível por 11, 13 e 17. E a outra variável é a variável n, onde eu vou depositar o valor encontrado e imprimi-lo. Eu vou agora iniciar a função principal, int main, e no par de chaves eu vou desenvolver o meu código. Eu vou iniciar aqui a instrução for, onde eu vou iterar essa variável i, que será de 1 até um valor menor ou igual a 1 milhão. E o passo é i++. Esse i será alterado de uma em uma unidade
na estrutura de iterações. E aqui eu vou colocar o par de chaves que vai conter o laço da instrução for. E aqui dentro do laço da instrução for, eu vou colocar uma estrutura de decisão com if e else. E eu vou utilizar a variável i, que além de contador será o buscador do valor divisor, que eu vou imprimir depois. Eu vou verificar se o valor de i é divisível por 11, 13 e 17 ao mesmo tempo. E eu, para isso, vou utilizar o identificador de resto. Vamos lá. If, aqui dentro dos parênteses, a primeira sintaxe é a seguinte. Se o resto de i por 11 é igual a 0, aqui o sinal de igual ele é duplo, que é uma comparação lógica. Temos aqui um conectivo lógico i. Também quero verificar ao mesmo tempo se o resto entre a divisão de i por 13 também é 0. Mais um conector lógico. Quero verificar se o resto da divisão por i e 17 também é igual a 0. Resumindo, se o resto da divisão entre i e 11 é 0, entre i e 13 é 0, e se entre i e 17 é 0 também, então eu vou executar um bloco de comandos, também entre um par de chaves, e o meu bloco ele conterá as seguintes instruções. Eu coloco n igual a i. Caso o meu i seja divisível pelos 3 valores, eu vou inserir o valor de i na variável n e eu encerro a estrutura, já que eu achei o valor em questão. Agora, caso contrário, se o valor de i não for divisível pelos 3 valores, eu vou precisar continuar buscando, iterando até 1 milhão. Então, para isso, aqui na instrução else, colocar aqui o par de chaves, onde vai funcionar os comandos, e o comando é apenas um, será o comando continue. Caso eu não ache o valor procurado em i, ele vai cair na instrução else, e eu vou precisar encerrar essa iteração na instrução for. E daí haverá uma nova iteração para verificação. Se não for, eu vou encerrá-lo e continuar de novo outra iteração. E assim por diante, até que o resultado caia na instrução if e ocorra os comandos n com valor i e a instrução break para fechar a estrutura de iterações. E após eu fechar a estrutura de iterações, eu vou inserir uma função printf que irá imprimir o resultado. O número procurado é, vou colocar aqui percentual %d, é um número inteiro, e o número em questão será o número da variável n, já que antes disso eu inseri o valor da variável i no espaço da variável n. E este aqui é o meu código. Ele faz uma busca por iterações de um valor que seja divisível por 11, 13 e 17 ao mesmo tempo. Enquanto eu não encontro, eu utilizo uma função continue para ir interrompendo aquelas iterações infrutíferas até que ocorra assim o encontro desse valor e os comandos n terá o valor i e a interrupção da estrutura sejam acionadas e em seguida seja impresso o tal valor procurado. Eu vou compilar esse trabalho e vou rodar o programa. E aqui está, o valor procurado é 2431. E eu posso rodar o programa quantas vezes eu quiser, compilar e rodar, e o valor será esse mesmo. É o valor, é o menor divisor entre 11, 13 e 17. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.